8º do Evangelho segundo o Espiritismo. O título desse capítulo é Bem-aventurados os que têm o coração puro. E quando a gente fala que a espiritualidade sempre prepara para nós boas surpresas, hoje essa ideia não falhou. O tema que nós escolhemos aqui aleatoriamente, já que nós também não acreditamos na coincidência, é o item 11 do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título desse item é Escândalos. Se a tua mão é motivo de escândalo, corta-a. E ele começa da seguinte maneira: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que haja escândalos, mas infeliz do homem pelo qual o escândalo acontece. Se alguém escandalizar um desses pequenos que acreditam em mim, seria melhor que o pendurassem pelo pescoço a um desses mós girados por asnos, e que se o atirasse no fundo do mar. Não desprezeis nenhum destes pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face do meu Pai que lá está, pois o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se tua mão ou teu pé é motivo de escândalo, corta-os e atira-os longe de ti. É melhor que entres na vida tendo só um pé ou uma mão, do que ter 2 deles e ser atirado ao fogo do inferno. E ser atirado ao fogo eterno. E se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e atira-o longe de ti. É melhor que entres na vida tendo só um olho, a ter 2 e ser precipitado no fogo do inferno. Esse trecho está no capítulo 8 também do Evangelho de Mateus, os versículos são de 6 a 10. Bom, o que nós podemos tirar disso aí, né? A gente sabe que o escândalo, né, é tudo aquilo que você vai mostrar para muita gente, né? É aquilo que você vai defamar ou vai divulgar para muita gente, né? E o que o Evangelho traz também, a questão do escândalo, essa representação que é melhor você passar uma encarnação até com uma deficiência física, né? Um resto de reencarnação, do que talvez ter que começar de novo, né? E o que a gente pode tirar desse ensinamento? Pois é, a continuação desse trecho do Evangelho, ele nos diz que o escândalo, no sentido mais comum, é tudo aquilo que choca os conceitos morais ou a decência de uma pessoa, né? Ou seja, tudo aquilo que atesta contra a sua integridade. Na verdade, o escândalo ele não está diretamente ligado, ele não faz referência direta à ação do escândalo, mas no efeito que essa ação gera. Nós vivemos numa sociedade, a gente chama de sociedade da comunicação, onde a informação ela é disseminada de maneira muito violenta, né, incisiva, muito dinâmica. E em alguns casos, essa informação ela chega de uma maneira tão danosa, ou seja, tão prejudicial, que ela chega a ser mais prejudicial do que um ataque com a arma, por exemplo. Você atinge a integridade de uma pessoa, você destrói a vida de uma pessoa, e aí eu não estou falando só da vida social, estou falando da vida física também de uma pessoa, contando uma mentira sobre ela. Hoje nós temos equipamentos que são capazes de transformar imagens e contextos de uma maneira assustadora. E você pega uma pessoa que está dizendo uma coisa em um determinado contexto, edita essa imagem e transforma aquele contexto em um outro, você destrói a vida daquela pessoa, né? Então, o efeito que isso causa é muito mais danoso do que o ato em si. A pessoa pode reclamar, falar o que pensa a respeito de determinados assuntos, ou de vários aspectos. Como, por exemplo, nós temos a liberdade de crítica. Nós podemos, inclusive devemos, exercer o nosso direito de criticidade. Mas nós hoje temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos e a quem nós falamos. Porque às vezes você
simplesmente questiona a atitude de uma pessoa e isso fora de um determinado contexto gera um efeito terrível. E as pessoas tendem a usar isso contra você. Então, o escândalo não é só a ação que vem mais chocar essa integridade, né? É o efeito que isso causa. E a gente sabe que hoje isso é realmente, de fato, potencialmente danoso para a pessoa em diversas situações. Então, às vezes, até que para nos melhoremos, é uma palavra do Chico, tem uma hora, né, do Chico Xavier, tem uma hora que até o mais adiantado espírito ele tem que dar uma freada, né? Ele tem que dar uma segurada para que ele possa repensar o seu meio de ação, o seu modo de agir e recomeçar para fazer um final diferente. Então, eu acho que o grande exemplo, a grande lição que nós podemos tirar desse trecho é que às vezes isso é necessário. Às vezes é necessário que nós erremos, né? E Deus não vai nos isentar, diante da sua infinita justiça, não vai nos isentar de pagar o preço pelo erro que nós cometemos. Então, é necessário. E aí vem a questão da justiça divina aplicada. Porque, às vezes, diante do nosso erro, é melhor que nós sejamos coxos, ou sejamos mancos, ou não tenhamos a visão em uma vida próxima, do que nós fiquemos condenados por aquele mal que nós cometemos no passado. Causar muito mal, né, à sociedade, né? E, na verdade, o veículo que nós temos hoje de comunicação, né, ele é muito importante para a comunicação do ser humano. Mas se não for na mão de pessoas equilibradas, é uma destruição, né? A informação é uma A máquina de destruição. defamação hoje, a mentira, né? A calúnia é muito divulgada nos veículos de comunicação. Às vezes eu já vi falar de pessoas que namoram com alguém e procura filmar assim situações de envolvimento entre as duas pessoas, já planejando, se um dia ela terminar com ele, usa aquilo, Exatamente. né, contra a pessoa. Exatamente. Então existe muita maldade ainda no mundo, né? Há que se ter, Cesaldino, muito equilíbrio com relação a tudo. Partindo do ponto de vista evangélico, a gente vai conseguir compreender, isso também é parte desse trecho, né, do capítulo 8º do Evangelho. A gente vai entender que o escândalo é um resultado, ou seja, é uma soma de vários fatores do mal moral, ou seja, da nossa fraqueza de caráter espiritual. O nosso espírito ainda é um pouco desviado, né? Eu vou dizer desviado para não falar confuso ou perdido na questão, nos caminhos legais do princípio divino. Ou seja, nós ainda estamos claudicando, tropeçando ali no meio da dificuldade que é caminhar nesse princípio moral divino. E toda a nossa imperfeição moral, ela vai ser um peso a mais, uma pedra a mais, uma barreira a mais nesse caminho. E nós estamos sempre ou tropeçando, ou caindo, ou trombando nesses males morais, justamente em virtude dessa nossa fraqueza, desse nosso ainda despreparo espiritual. Então, nada mais correto estarmos ainda no mundo de provas e expiações, não para justificar, mas para tentar compreender este mal moral que ainda nos assola. Quando eu ofendo a consciência do outro, igual eu falo, quando eu ofendo a integridade moral, né, e aí no caso moral no sentido da moralidade cultural, quando eu preparo uma emboscada, né, para o outro, ou eu gero uma imagem, um vídeo que eu vou querer, se eu precisar utilizar lá no futuro, isso é um reflexo deste mal moral nosso ainda, desse orgulho nosso, em dizer, eu sou muito maior do que isto, né, ou do que ele, ou do que o que ele me fez, ele tem que pagar de alguma forma, e aí a gente usa esse nosso mal moral em detrimento da imagem do outro. Outra coisa também que nós temos que entender, eu penso assim, né? Se alguém falou uma coisa e que aquilo não me incomoda, não tem meu envolvimento sobre aquilo,
e que aquilo também não está prejudicando a ninguém, deixa com ele. Porque cair todo mundo cai, né? Isso aí não preciso pensar que igual nós muitas vezes na própria doutrina espírita, a gente tem uma surpresa muito grande, né? Mas tem pessoa que está na doutrina espírita um bom tempo. E às vezes ele dá uma caída, uma tropeçada ali, né? Na frente, aí a gente começa a julgar ele, né? E nas concepções de pessoas que não conhecem a doutrina, o julgamento é até maior, né? Você sabe, né? Sim. Tá, que não falava que era espírita, que era isso, que era aquilo. Olha lá para você ver o que ele está fazendo, né? Ele estava enganando nós todos, ele não tinha nada daquilo que ele falava. Tinha sim, ele tinha suas boas virtudes. É porque, infelizmente, aconteceu na vida dele, né? Isso você sabe que acontece em toda situação, né? Então, eu acho o seguinte, se você viu um defeito em alguém, deixa para lá. Porque se você envolver, ficar falando, fulano é isso, fulano é aquilo, você está envolvido. O defeito dele já passa a ser defeito seu também. Você entrou numa briga sem decisão, né? É verdade. Basta a cada um, ou cada qual com a sua